Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, com a bênção e proteção da Virgem Santíssima de Maria, Nossa Senhora de Fátima, da Aparecida, do Apará, Mãe de Jesus, do qual está nesse mundo etérico, junto a seu Filho Jesus, intercedendo por cada um de nós, nas nossas dificuldades, angústias, tristezas, do qual nós, todos os dias, somos acompanhados e iluminados por esses grandiosos mentores espirituais, guias espirituais, que nos assistam, nos guardam, nos protegem a toda a hora. E nós, seres físicos, estamos percorrendo os corredores da nossa vida, da vossa vida, na nossa individualidade. Nós, outrora, já tivemos na parte etérica, hoje se encontramos na parte física. É bem melhor esta parte. É bem melhor esta parte física. Aproveitemos bem para melhorar a condição, o instinto, melhorar a nossa... todas as nossas condições. Não é nós transportarmos para nós, às vezes vós, até para fazer algum estrago a vós mesmos. Porque às vezes, muitas vezes nós, às vezes, quase sempre somos os primeiros a dar cabo do que está em cada um de vós, do que está em nós. Nós somos os próprios a puxar espíritos de pouca luz para nos assistirem. Nós somos os próprios a não gostarem, às vezes, do que fazemos. Nós somos os próprios, na nossa individualidade, na vossa individualidade. E aqui não importa se nós temos ou não a condição de médiuns, porque esta condição é do mundo inteiro, é do planeta, é do ser físico, que tem tendência, dependendo da condição, da harmonia das condições físicas, a trazer para perto de nós algumas angústias para os nossos lares, para os nossos corredores da vida, fechando algumas portas que eram para estar abertas, mas que se fecham porque a nossa condição as mandou fechar. Porque a nossa vibração e harmonia fechou aquelas portas. Poderiam ser portas de conhecimento para o nosso espírito, para a nossa evolução até física, porque nós temos que evoluir fisicamente também. Não é só espiritualmente. Também temos evoluído ao longo de milénios, de séculos. Não é? Temos evoluído desde o homem das cavernas até hoje, já muito se evoluiu, já muito se progrediu na humanidade. É verdade, já muito se progrediu. Progrediu-se por uns lados e estagnou-se por outros. E aperfeiçoou-se noutros. Porque aqui, como eu sempre digo, quer nós queiramos, quer não, quer acreditemos, quer não, nós progredimos em todas as frentes. Há quem progrida mais na lei. Aqui vamos buscar um pouco a corrente indiana do espaço, não é? Como sempre, faz parte
faz parte da nossa vida, da nossa essência, dos nossos caminhos, a corrente indiana do espaço. Médiuns, que eu penso que nada mais é do que seres físicos. É o que eu sou, matéria, mais nada. Uns mais perfeitos, outros menos perfeitos. A perfeição aqui está no reconhecimento, no mérito que nós damos aos outros, na ajuda com amor que nós damos aos outros, no auxílio que nós prestamos diariamente a nós e aos outros. Porque aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante nós nos ajudarmos a nós primeiro, nos equilibrarmos para podermos equilibrar os outros. Porque senão o que seria se nós, estando numa instabilidade emocional, psíquica e espiritual, como é que nós poderemos olhar os outros com bons modos? Como é que nós poderemos ajudar aquele nosso irmão, nossa irmã, que está precisando de ajuda e de auxílio? Às vezes não é nada físico, poderá ser espiritual, que muitas vezes, quase sempre, é uma grande ajuda. Nós estarmos disponíveis para ajudar quem quer que seja espiritualmente. Então, nós teremos que sempre nos equilibrar. E nós somos médiuns. Estamos numa altura amanhã é os finados, não é? E nós, como somos médiuns, é natural que hoje e amanhã, ontem já foi, hoje foi, amanhã será, possivelmente no outro dia será também ainda alguns resquícios, mas nós, médiuns, porque aqui não é só dizer que é médium, aqui não é só dizer que nós somos médiuns. Quer queiramos, quer não, nós sentimos no nosso plexo, na nossa sintonia, no nosso chakra coronário, em todas as nossas condições mediúnicas, nós sentimos, vemos, ouvimos, escutamos. Hoje e amanhã, meus irmãos, muitos espíritos. Aqui voltamos, porque a nossa condição é lidar com espíritos, lidar com mentores que se encontram dentro da corrente indiana do espaço, dentro desta grandiosa força, desta cabala, mentores denominados de pretos velhos, médicos da cura, os caboclos, princesas, os nossos ministros, cavaleiros e toda uma outra grandiosa condição de espíritos que se encontram para nos auxiliarem. E esta altura agora é uma altura tão importante da ajuda desses seres evoluídos de luz, de amor ao médium, que a ajuda deles, eu falo por mim, a ajuda deles se torna imprescindível a cada segundo que passa. Porque nós, a cada segundo que passa, numa altura destas, onde centenas de milhares de espíritos, aqui não importa, meus irmãos, esta altura não importa, não estamos aqui a falar na condição de espíritos, se é evoluído, se não é evoluído, se é com mais luz, menos luz, se habita na escuridão, se habita no ódio, se habita na raiva. É a altura do mundo físico, é os nossos familiares,
é os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos de doutrina, os nossos mestres que já partiram, ninfas que já partiram, para esse grandioso reino, para essa grandiosa dimensão de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui não importa a condição do espírito, nós temos a condição é de puxar, ver, sentir, ouvir, tudo o que nós possamos, e esta altura, eu falo por mim, como sempre, não é? É uma altura tão complicada, mas tão complicada, que os meus mentores, vá lá que eles estão sempre presentes. Vovozinha Maria Conga já está dizendo, e eu estou aqui, meu filho, graças a Deus. Eles estão sempre presentes. Eles nunca vos deixam. As princesas, essas lindas, graciosas princesas doutrinárias, nunca vos deixam. Esta altura, é quando vêm milhares e milhares de espíritos ao mundo físico. É os finados, não é? É os finados. É o dia que nós lhes prestamos a homenagem aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos de doutrina ou sem ser de doutrina, às nossas irmãs de doutrina ou sem ser de doutrina, no geral, todos aqueles que nós tenhamos conhecimento que partiram do mundo físico para o mundo espiritual, para o etérico. Nós, para honrarmos a condição mediúnica nossa, teremos que dar assistência a todo e qualquer espírito. Aqui não há escolha. Eu não vou dizer assim, esta caneta é bonita, eu fico com ela. Porque se ela não prestasse, eu jogava fora. Não é essa a condição, a nossa condição de poder escolher os espíritos que nós damos ou não damos assistência. Porque, meus irmãos, já repararam que vós, eu, não têm qualquer comando sobre o mundo etérico? Não temos qualquer comando sobre a parte espiritual e sobre o mundo dos espíritos. Vocês já repararam que somos bafejados por a sorte? Eu falo assim, mesmo naqueles momentos de desarmonia, porque todos nós temos. Mesmo nos momentos de desarmonia, quando um irmãozinho, quando um espírito vem, que eu poderei demorar um pouco até me elucidar, até passar aquela ténua vibração daquele irmãozinho, daquele espírito, para me recordar, na condição que estou, que me encontro, chamar, porque é um hábito, chamar o meu mentor, os meus mentores, para virem dar o auxílio necessário, primeiro a mim, à minha mente, ao meu espírito, harmonizar o meu harmonizar o meu plexo, manipular essas forças desse irmãozinho. Mas nesta altura nós somos bombardeados neste planeta físico por todos esses espíritos, sabem? Milhares, porque na realidade as famílias ainda sofrem por eles, têm saudades. Aqui não importa, estou-me lembrando aqui de alguns instantaneamente, com todo o respeito por todos quantos já partiram deste mundo físico e com todo o respeito também por todos quantos se encontram no mundo físico, porque nós poderemos dar o equilíbrio, a harmonia necessária aqui
Nós não vamos falar na evolução do espírito, vamos falar na caminhada para vir ao mundo físico, porque é a altura deles virem, de nós nos lembrarmos daqueles que partiram deste mundo, é a altura, eles sabem, lá no mundo físico, no mundo espiritual, eles sabem que hoje amanhã comemoramos o dia de quem já partiu. Pois é, muitas vezes nós, enquanto os temos cá no mundo físico, nós ignoramos, nós os abandonamos, nós não queremos saber, nós até saímos, fugimos deles. Quando nós ouvimos dizer morreu fulano, desencarnou fulana, nós ficamos, coitadinho, coitadinha. Não, não é coitadinho, não é coitadinha. É porque chegou ao término da sua jornada e da sua caminhada. É porque chegou, na realidade, ao fim do seu caminho, do seu trajeto, do seu percurso. Claro que ele poderá abalar com mais ou menos angústia, com mais ou menos tristeza, com mais ou menos agonia. Aqui eu não falo só nos nossos familiares. Eu conheço centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas. A minha família não é enorme, mas também não é pequena. Mas, retirando a minha família, tenho centenas de famílias, centenas de pessoas que eu conheço. E sei dessas pessoas, de muitas e muitas e muitas que sofreram uma perda. Uma perda, se nós poderemos chamar que é perda, que perderam um ente querido, que partiu para o mundo etérico. Estou-me lembrando aqui de muita gente aqui, enfim, salve Deus. Esse ser que partiu, se nós o acarinharmos em vida, se nós mantivermos uma condição boa em vida, ele, quando faz a sua transição, ele vai em paz, vai descansado. Claro que terá algumas mazelas, não é? Mazelas físicas, resíduos kármicos, porque nós não sabemos se pagamos tudo, se não pagamos, o que ficamos devendo, porque enquanto houver resíduos kármicos, não é um ser evoluído. Terá por obrigação a necessidade de vir ao mundo físico. Tem resíduos kármicos, tem dívidas kármicas, porque nós temos que atender ao nosso karma. O nosso karma, nós teremos que, quer queiramos, quer não, atender à nossa condição. E esta altura, nós médiuns, é uma altura muito complicada, não é? É, porque nós vamos na rua, nós estamos em casa, nós estamos nos nossos lares, nós estamos nos nossos empregos, nós estamos nos nossos trabalhos físicos. Já não falo nos trabalhos mediúnicos, porque aí é natural esses espíritos, esses irmãozinhos se apresentarem. É um trabalho espiritual. Qualquer trabalho que seja dentro dos templos do amanhecer, na corrente indiana do espaço, é um trabalho, como eu sempre digo, muito fino, muito belo, muito harmonioso, é um trabalho cabalístico, é um trabalho com uma harmonia e uma sintonia precisa, com muita precisão, que tem que ter muita precisão e qualidade por conta do médium. Porque o grandioso Simiromba de Deus, Pai João de Inoque, Mãe Tildes, Mãe Yara, Vovô Hindu, Vovozinha Marilu, Vovô Agripino, enfim,
povo de Aruanda, povo de Cachoeira, Sereias de Iemanjá, não deram essas transmissões a Quatai 108 de todo este trabalho cabalístico para a corrente indiana do espaço, para nós fazermos atabalhoadamente, sem qualquer equilíbrio, sintonia ou harmonia. É um trabalho que requer uma grande concentração do médium, um grande equilíbrio do médium, uma grande força e energia. É um trabalho fino, qualquer trabalho fino. É um trabalho cabalístico dentro da corrente indiana do espaço, na escola do Mestre Jesus. Quatai 108, quando recebia debaixo da sua clarividência todos esses trabalhos, ela recebia com uma precisão e, se não ficava bem à primeira, iria receber nova projeção e nova projeção até afinar tudo, até estar tudo bem afinadinho. Ficou tudo bem afinadinho. Nós é que teremos que dar a continuidade do trabalho, mas temos que estar numa plena harmonia connosco mesmo. Porque senão, até quando vamos para os templos, quando vamos manipular essas forças que, como eu sempre digo, forças positivas, de luz, de amor, não precisam ser manipuladas. As forças que nós teremos que manipular são forças negativas, meus irmãos. São passagens de irmãozinhos de pouca luz. Porque espírito evoluído, só os nossos mentores, só as princesas, cavaleiros, guias missionários, os nossos ministros. Não é? Com certeza que sim, nos trabalhos. E cada força que passa lá é uma força diferente, que requer uma concentração, uma harmonia, uma projeção nossa. Mas nós, no nosso dia a dia, nos nossos lares, salve Deus, nos nossos lares, nós teremos que, hoje, nesta altura, teremos que pensar no Mestre Jesus, nos nossos mentores, porque, ao fim e ao cabo, estes grupos de doutrina, não é? Estes grupos de doutrina de WhatsApp, de doutrina porque engloba, é tudo médiuns. Quando nós dizemos que somos médiuns, como eu sempre digo, nós teremos que ter a condição e a capacidade de absorver essas forças. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, teremos que começar a minar dentro de nós para tirar muitas vezes o que nós temos de podridão, de sujo dentro de nós, para poder, na realidade sim, receber esses espíritos. Os nossos mentores, os vossos mentores, eles não vêm ao mundo físico de brincadeira, não vêm ao mundo físico de brincadeira, não vêm passar o tempo, não se vêm divertir, não. Eles vêm trabalhar. A condição deles é essa mesmo, é trabalho. Nós à noite ainda vamos dormir, nós à noite ainda temos a obrigação, temos a necessidade de fechar os olhos e dormir. Eles não têm essa necessidade. O relógio para eles não conta, o tempo para eles está parado. Pois é.
eles atravessam, ultrapassam essas dimensões. Eles ultrapassam esses planos etéricos. Eles ultrapassam, cruzam esse mundo espiritual, vindo aqui em direção ao mundo físico, até nós, até cada um de vós. Não é para nós nos enchermos a boca que somos médiuns. E na primeira oportunidade que nós temos de ajudar, trabalhar com a nossa mediunidade, aqui não importa onde é, o que faz ou o que não faz, desde que faça na força do Mestre Jesus, com amor, tendo como pano de fundo Deus Pai Todo-Poderoso, que é a força de todo este universo, nesta escola do caminho, neste planeta físico das nossas vidas. Nós, e à medida que nós vamos aflorando as nossas condições mediúnicas, temos aqui duas condições. Poderão se agravar um pouco mais, como poderão se estagnar. Essas condições poderão se agravar por quê? Poderão se agravar porque o médium, quando começa a manipular essas forças em aulas de desenvolvimento, de iniciação, não é? Que vai fazer aulas, que vai mexer, que vai deixar manipular essas forças do nosso plexo. Aqui nós poderemos ter a força, a sintonia, a projeção da mediunidade. Eu poderei falar por mim. Antes de fazer a minha iniciação, eu já tinha a força da mediunidade, já tinha a força do meu plexo, já tinha a força da minha sintonia, a projeção. Já tinha, porque eu sou médium há muitos anos e estou nos templos, na corrente indiana do espaço, do qual eu respeito muito, há menos de metade. Menos de metade. E quando fiz o meu juramento, como qualquer um iniciado, não é? Quando fiz a minha iniciação, quando me dirigi ao castelo da iniciação, debaixo da bênção desse grandioso ministro, eu adquiri forças, dei o segundo passo, fiz o terceiro passo, e eu digo assim, eu já tinha algumas forças, eu tinha, até eram forças demais que me levavam a caminho de um hospital. Desmaiado, desanimado, acorrentado, fazendo todas as... enfim, salva Deus. Partindo cabeça, fazendo mazelas no corpo físico, que hoje, graças a Deus, está tudo muito melhor. Hoje poderei dizer que na médium controlado, eu penso que todos nós somos médium controlado. Um médium controlado. Dependendo da nossa sintonia. Dependendo de como somos assistidos. Porque, meus irmãos, já aqui há muito tempo eu frisei isso. Ainda tem muito médium brincando com o mundo etérico. Ainda tem muito médium que não sabe no avispareiro que está mexendo, na força que estamos manipulando. Há muito médium que não sabe, e também não sabe, e vou-lhe dizer mais, não sabe e estão
se lixando, borrifando para aprender mais do que aquilo que sabem ou que alguém lhe disse, porque não pegam num livro e não tentam aprender. Por isso, cada um na sua individualidade terá a sua condição. Como eu disse, salvo erro ontem. Mas nós há médiuns que ainda brincando com o mundo dos espíritos. Eu digo brincando porque eu poderia dar aqui um exemplo. Eu, a certa e determinada altura, já que há muitos anos, ainda eu não estava na corrente indiana do espaço, tá? Ainda eu não estava na corrente indiana do espaço e essa imagem, esse quadro da minha tela mental tem-me perseguido muito e muito tempo, vai e vem, porque na realidade eu na altura era médio, mas eu nessa altura não era equilibrado. A certa e determinada altura, eu estava conversando com dois amigos. Estávamos de pé, um de um lado direito, outro do lado esquerdo. Estávamos de pé, conversando, normalmente. Eu nesse tempo, eu vi chegar mais dois ou três, que me parecia seres físicos, não é? Mas eu sabia que só estava conversando com aqueles dois. Sabia. Acontece que não estávamos falando nada do mundo espiritual, porque esses amigos nem são médios. Estávamos falando abobrinha, conversando, passando o tempo. Acontece que chegaram mais esses dois ou três espíritos, formalizados em pessoas, do qual eu os vi. Estávamos numa porta de um café, conversando, do qual eu os vi entrar, chegar, aproximar, do qual ficou um à minha esquerda, um à minha direita, e outro veio-se por perto de mim. Isto já há alguns anos. Eu senti-me na altura. Esta imagem tem-me perseguido muita vez, porque tem sido sempre uma continuação de outras condições que é para eu não me esquecer. Acontece que eu de repente comecei a ver tudo tão embaçado, comecei a ver tudo tão de outra forma que caí. É como quem deixa cair esta caneta. Caí como esta caneta, do qual eu parti a cabeça, fiz mais umas mazelas físicas, do qual veio eu inconsciente, do qual veio os bombeiros, do qual veio o senhor padre, enfim. Resumindo e concluindo, aqueles dois ou três espíritos que chegaram vieram-me trazer uma falta de sintonia de tal maneira, porque a falta de conhecimento. Essa era a grande essência da minha parte, era a falta de conhecimento, de saber que forças é que tinham chegado. Claro que eu na altura era mesmo falta de conhecimento meu, hoje já não é assim, hoje o quadro se muda de outra forma, mas o quadro hoje se muda de outra forma. Porquê? Porque eu melhorei, fiz as minhas iniciações, os meus passos iniciais e melhorei no conhecimento, na escrita, lendo, escrevendo, absorvendo tudo quanto
dizia respeito ao mundo espiritual, aos espíritos. Esta é a forma de nós melhorarmos. Eu, na altura, fui parar desanimado, desmaiado, parar uma ambulância. Pus o padre na rua, que eu não me lembro da ambulância, empurrei-o, parti cintos da ambulância, que eu nem sequer sou nada de... Enfim, resumindo e concluindo, acordei no hospital, passado algum tempo, amarrado a uma cama. Acordei, quando acordei, isto é só para nós vermos as forças do mundo espiritual. Acordei numa cama, amarrado, enfim, já tinha feito todos os exames, tinha partido a cabeça na realidade. Na realidade tinha partido a cabeça, tinha feito uma fístula de sangue e está aqui a fístula de sangue, que agora cada vez que vá fazer um exame tem que dizer que tem aqui, é como se fosse uma coisa fresca, de agora, do momento, está aqui, que, enfim. Fui fazer os exames, acusou na realidade aquilo, mas vim para casa. E ao vir para casa, eu tentei melhorar. Depois entrei na corrente indiana do espaço. Fiz aprendi tudo o que pude, li muito, escrevi muito, cheguei a começar a escrever de uma forma e acabar de outra, cheguei a começar a ler e deixar de ver as letras, não via, porque a condição mediúnica, ela nos traz certas e determinadas atribulações que poderão ser boas ou más conforme aquilo que nós façamos. E é por isso que eu digo que há muito médium que se denomina médium na corrente indiana do espaço, que está mexendo com as grandes forças. Sabem porquê, meus irmãos? Qualquer espírito, espírito é um ser que habita no mundo etérico. Espírito é um ser invisível. Espírito é um ser do qual nós não poderemos segurar como este livro. Espírito é que foi físico um dia. Espírito quer dizer que ele já não pertence à matéria. Qualquer espírito, meus irmãos, que seja da sua condição ruim, má, de nos querer fazer mal a algum de nós, não precisa de um exército, não precisa de uma falange de espíritos, aí já é outra condição, tá? Um espírito só arrebenta com um de nós se ele quiser, se nós dermos vazão para isso. Não importa onde é, como foi ou como será. Por isso eu digo que há muito médium. Aqui não é meter medo a ninguém, não. Nós temos é que tomar a verdadeira consciência, o verdadeiro conhecimento da realidade, das forças que nós estamos mexendo e manipulando. Porque há muita gente mexendo em condições fora dos templos, inclusive fora dos templos, que poderá se dar mal. Meus irmãos, nós dentro dos templos estaremos todos dentro dos templos, poderemos estar um pouco protegidos. Graças a Deus, é uma bênção.
é uma bênção. Mas também há pessoas que só são médios dentro dos templos. Pronto. Há pessoas que vão para os templos para ser médios e levam agregados à mente a fatura da água, a fatura da luz, a renda de casa, os problemas com a esposa, com o marido, com o filho, com o neto, com a avó, com o avô, as dificuldades, os problemas de saúde de cada um. Nós, quando vamos para os templos, é para ir limpinho. Todas essas dificuldades é para ficarem fora do templo, porque senão cruzarmos os portais do templo carregados dessas angústias, também não vamos muito harmonizados e equilibrados. Não vamos muito na condição de ajudar os outros, porque nós já levamos os nossos próprios problemas. Os nossos problemas, eles ficam à porta. É para ficarem à porta. Não é para transportar para os trabalhos, levar os problemas, as zangas com a irmã, com o irmão, com o mestre, com a ninfa. Às vezes zangas até adquiridas, más vontades dentro dos próprios templos, desarmonias e desequilíbrios. Isso são condições que, na realidade, nós mexemos com forças das quais nós poderemos não estar preparadas, não é? Com certeza que não. E porque nós, isto é dentro dos tempos, nós teremos que estar numa verdadeira sintonia, equilíbrio e harmonia. E não é você desse lado se comparar com qualquer um desses elementos que fazem parte do corpo mediúnico. Porque desse corpo mediúnico, que seja pequeno, que seja grande, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a nenhum de vós. Não tenho a mesma condição mediúnica que vós. E vós, desse lado, não sois como eu e nem têm a mesma condição mediúnica que eu. Qual é a melhor? É a vossa ou é a minha? Não. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Aqui não há melhor nem pior. Aqui há, sim, o melhoramento. Essa é que é outra questão. Aqui isto não é nenhuma competição. Isto não é nenhum concurso de beleza ou um concurso para se ganhar um trabalho, um emprego. É um trabalho na lei do amor. É um trabalho que nós damos com todo o amor, todo o carinho e todo o empenho. E todo o amor mesmo. Eu, pronto, já tenho dito, né? Sou médio há muitos anos, tive alguns flagelos, algumas atropelos na minha vida mediúnica. Hoje estou numa condição melhor, com algum afloramento, conhecimento, sintonia, mas também caio como vós. Como eu disse no princípio, o que é que nós teremos que fazer? Chamar na nossa mente, na nossa essência, os nossos mentores. Esses são quase os primeiros, porque primeiramente aí é, sem sombra de dúvida, Jesus Divino e Amado Mestre. Jesus Divino e Amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima e os nossos mentores, pretos velhos, princesas, não importa, é os guias espirituais que estão ali para nos protegerem, guardarem, iluminarem. E eles, nessa altura, que nós vibremos, harmonizemos o nosso sol interior, as três forças dos três reinos da nossa natureza, como dizia Quatai 108. Esses mentores
nos tiram dessa energia. Mas nós ainda somos físicos, não é? Nós ainda somos físicos. Nós não somos perfeitos. Ninguém nesta terra é perfeito. Aqui não há santos, como eu sempre digo. Aqui não há bonzinhos. Aqui não há perfeição. Aqui há lapidação e erros. Erros dos quais nós cometemos, mas amanhã melhoramos. Quedas dos quais amanhã, com a queda de hoje, nós amanhã se lembramos e aprendemos. Mas há muita gente nesta terra e se denominando médium, e nesta corrente indiana do espaço, que parece que aprendeu muito pouco. Muito pouco porquê? Porque continua olhando para o seu irmão má vontade, atravessado. Continua procurando briga, zanga e confusão, mesmo dentro dos templos. E os templos, meus irmãos, é um local sagrado. Procura sempre, aqui não importa a classificação, nem se é homem, nem se é mulher, porque há mulheres pior que os homens e há homens pior que as mulheres. Aqui é na condição de cada um e existem pessoas nessa condição. Daí saem dos templos para os diversos lugares, os seus lares, inclusive, se calhar, alguns. Depois, no caminho, ainda são projetados, são emanados, são por esses espíritos que vêm da parte etérica. Meus irmãos, aquelas forças. Eu estou aqui no meu lar, estou na minha casa, eu mexo. Há muitos anos também, há muitos anos. Dizer que sou um condenado? Não, eu não me considero condenado nenhum e nem me considero, nem estou para aí voltado para precisar do julgamento de quem quer que seja, porque cada um sabe de si e Deus sabe de todos, a espiritualidade. Como eu digo sempre, nós poderemos nos esconder num quarto mais escuro, para o Joaquim, o Manuel, a Maria, o Zé da Tasca, enfim, não verem. Mas nós poderemos estar num quarto escuro, fazendo algo de errado ou acertado, mas para ninguém ver. Mas, meus irmãos, eu tenho aqui uma lâmpada acesa, tenho aqui a lareira acesa e não estou sozinho. Vovozinha, salve Deus, vovozinha Maria Conga diz logo, eu estou aqui, meu filho, salve Deus, graças a Deus. Ela diz logo, estou aqui, meu filho, o meu mentor, Pai João, está aqui, está bem perto de mim. E ali à minha frente tenho mais a plateia do costume. Eu aqui na minha casa, há muitos anos, mas isto há muitos anos, eu não sou nenhum, não adivinho nada, não adivinho nem para mim quanto mais para os outros, eu não curo nem a mim quanto mais os outros, eu tento melhorar a mim, mas eu sou tão falha que continuo. Como eu sou uma marreta, continuo batendo com a cabeça na parede. Essa é a questão. Eu sei das minhas falhas. Eu sei da minha condição. E eu há muitos anos que eu manipulo forças, energias, sintonias. Ainda antes, muito antes de conhecer os templos do amanhecer. Aqui não serve nem de desculpa e nem de comparação, porque nada tem a ver. Como eu sempre digo, cada um sabe de si, as forças que manipula.
E eu quando eu friso para nós termos cuidado, para termos cuidado com as forças que nós manipulamos, é porque agora, nesta altura, mas aqui é todo o ano, mas agora, nesta altura, é uma altura mais crítica para nós, seres físicos. E nós todos, aqui é igual para todos. Nós todos temos um familiar que partiu para o mundo espiritual, um ou mais. Estou-me lembrando aqui, de pessoas, de irmãs, uma perdeu o marido, outra perdeu o irmão, do grupo Mundo Espiritual, a Edna, que não perdeu o irmão partiu para o mundo espiritual, que Jesus o ilumine, o acompanhe, e a Cleonice de Templos do Amanhecer que perdeu o pai. São os casos assim mais recentes aqui dos grupos doutrinários, porque claro, eu conheço outros de hoje, de ontem, mas enfim, aqui dos grupos doutrinários são estes dois casos que eu tenho mais recente. Claro que eu sei outros, lembro-me outros aqui de momento em rodapé, uns que sofreram mais, outros que sofreram menos, uns por uma condição, outros por outra, mas estes dois irmãos que partiram há pouco tempo, esta é a altura que eles vêm da parte etérica lá do mundo onde eles se encontram. É assim, porque eles estão lá há pouco tempo, eles não ocorrem aqui ao mundo físico, porque, meus irmãos, poderá ser um momento de festa, sabem? Poderá ser um momento de festa para esses espíritos. Para milhares de espíritos milhões de espíritos uma altura de festa, sabem? Porque há muitos espíritos que estão lá no mundo, na evolução deles, no plano deles, conforme a sua afinidade, conforme a sua evolução, conforme a sua energia, o seu padrão energético vibratório, e estão num patamar se calhar mais acima. Se calhar eles recebem uma projeção de um familiar lá de vez em quando, não é? E eles estão numa condição boa. Mas mesmo numa condição boa, amanhã, por exemplo, é o dia de nós recordarmos, falarmos, ouvirmos, escutarmos o nosso íntimo, o que eles nos dizem, e eles vêm aqui ao mundo físico. Esses irmãos de quem eu falei, destas duas irmãs, da Edna, que está no meu grupo, no mundo espiritual, e da Cleonice, do pai, que está nos Templos do Amanhecer 1. São duas mortes diferentes. Diferentes quer dizer, o parentesco é diferente. Um era pai, outro era irmão. Mas são iguais. São iguais porque partiram para o mundo físico. São iguais porque cada uma delas tem uma intensidade de amor por esses, agora, espíritos. Amanhã serão mais lembrados, com certeza. Amanhã serão mais na sintonia, quer queiramos, quer não, isto é da condição humana. Eles vêm perto dessas nossas irmãs, com todo, escuta, não, mas com todo o amor. Vêm perto dessas irmãs, vêm abraçar, vêm acarinhar. E há pouco tempo, não é? Há pouco tempo que partiram. Não há? Mas eles já têm saudades também. Sabem que eles já têm saudades também. Não é só o ser físico. Não é só o ser físico que tem saudades. Eles também têm. Porque eles vêm perto de nós. Nós às vezes não os vemos, não os ouvimos, não os escutamos, eles abalam, quando vêm e depois abalam um pouco tristes, porque na realidade não tiveram qualquer interação com aquele ser físico, com a filha, com o irmão, com o pai, com o marido, com o filho, com a filha, com a esposa, não importa.
amanhã é um dia muito, muito, muito especial no mundo etérico. Isto funciona a nível mundial. É como esta peste que está. É diferente, não é? É só em termos de comparação, porque é mundial. Aqui não vem só uma qualidade de espíritos. Aqui não vem só de um país, de uma região, de uma zona, de uma... Não, ocorrem todos. É como se fosse uma festa. É o dia deles. É o dia de nós rezarmos, fazermos preces, conversar nos nossos lares, se possível, sem nos catalogarem de doidos, loucos, dementes, com eles. Amanhã é dia de nós ouvirmos, se calhar, esta caneta cair ali no meio do chão, do nada. Quem diz isto diz uma lâmpada que se apagou, uma torneira que se abriu, uma porta que se fechou, um empurrão que nós sentimos, algum sinal. Amanhã é dia de nós estarmos com as nossas percepções muito afinadas, sabe? Eu falo por mim. Normalmente amanhã, para mim, há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas médiuns desta forma. Amanhã, para mim, sinceramente, é um dia complicado, tá? Eu digo que é complicado na maneira, não quer dizer que eu queira fugir. Não, não quero fugir. Não quero fugir, inclusive, não quero fugir à minha responsabilidade. Não irei fugir, não irei abandonar o barco. Poderei vacilar um pouco, poderei desequilibrar um pouco, poderei desarmonizar um pouco, mas amanhã é um dia. Já hoje foi, amanhã será e no outro dia será e já ontem foi. Estes dias são algo penosos para os médiuns. Porque nós, meus irmãos, a cada segundo nós temos uma reação e uma condição diferente. Nós sentimos algo diferente. E amanhã, vocês, desse lado, meus irmãos, reparem, sintam. Lembrem-se deste vosso irmão meio doido aqui da Europa, de Portugal, que vos disse para vocês estarem atentos às vossas sintonias, às vossas... às vossas condições, tá? Lembrem-se que houve aqui este irmão, este homem que vos disse para vocês estarem atentos. Mas acima de tudo, de estarem atentos, lembrar esses familiares. Lembremos que a prece é a melhor condição que nós poderemos ajudar um espírito. Aqui, meus irmãos, porque depois o que é que vem? Vem a dor de cabeça, vem o cansaço, vem a secura na boca, vem a palpitação nas mãos, vem o peso nas costas, peso nas pernas, dor na barriga. Tem várias maneiras de se manifestar. A melhor maneira é mesmo a prece. É a prece por qual nós teremos que fazer preces pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por os nossos irmãos, por todos. Porque aqui a prece
e o pensamento em Jesus. Claro que sem perder de vista os nossos mentores, não é? Os nossos mentores, porque eles dão uma preciosa ajuda, uma preciosa ajuda em qualquer condição. Quem não se encontra dominado pelo egoísmo, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, mesmo que não o tenha solicitado por meio da prece. Meu Deus, aqui vamos pensar num nome, tá? Um momento, salve Deus. Meu Deus, sê bendito pela felicidade que adveio a... Vamos pensar num nome? Bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito de bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, e inspirai-lhe a lembrança de fazer o bom uso dele e de não se envaidecer, a fim de que este bem não redunde de futuro em prejuízo seu. A ti, bom gênio, que me proteges e desejas a minha felicidade, peço que afastes do meu coração qualquer sentimento de inveja ou de ciúme. Pois é, meus irmãos. Então, a minha alma vai estar por alguns instantes. Aqui esta é quando nós vamos estamos nas nossas aflições, agonias, podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele pode conceder-nos quando tenham um fio útil e sério, mas como sempre julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista e não como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mau do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, pelo contrário, que a privação do que nós desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Deus omnipotente, que vês as nossas misérias, digna-te a escutar benevolentamente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrojado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade, se os meus desejos não forem atendidos. É porque está nos teus desígnios a experimentar-me e eu submeto-me sem me queixar. Faz que por isso nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E vamos formular um pedido, graças a Deus. Então, agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre,
a Deus Pai Todo-Poderoso, vamos fazer uma prece, aquela prece para encerrar, pois é, encerrar este vídeo, este serão, não é? Vamos agradecer a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, agradecer a presença dos nossos mentores. Pois é, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos dirigir esta prece para que possa ser depositada nos mais necessitados, angustiados, naqueles irmãos e irmãs sem lar, sem teto, sem comida, sem abrigo, sem carinho, sem amor. Também por aqueles nossos irmãos que se preparam para transitar do mundo físico para o mundo espiritual, para que possam ser assistidos. Então, meus irmãos, graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Salve Deus e graças a Deus. Salve Deus, meus irmãos. Para deixar aqui por último, meus irmãos, quando nós falamos em médios, em mediunidade, trata-se de espíritos, porque o matemático trabalha com contas, não é? Pois, o motorista trabalha com a condução de um carro, o médico trabalha com a saúde, um enfermeiro trabalha com a medicina, um juiz trabalha com leis. Quando nós falamos mediunidade, nós trabalhamos, a nossa mediunidade é para manipular forças, energias, espíritos, elevar, ajudar a encaminhar estes nossos irmãos. Por isso, não se admiram, não se abstenham nem se retenham. Lembremos que amanhã é um dia especial, sempre todos os anos. A todos esses nossos irmãos e irmãs que nos visitam, que nos vêm até ao mundo físico, que possamos acolhê-los com amor, com carinho, com serenidade do nosso espírito, com fé e com segurança. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos possa iluminar nesse mundo etérico, na sua vinda, e que os nossos mentores possam ampará-los e iluminá-los na sua ida. Então, que Deus, que Maria, a Mãe de Jesus, possa iluminar os vossos corações e os nossos lares. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.